Olá, para quem não me conhece, eu sou a Luana, esse é o meu canal Esqueci que Sou Vegana, sejam muito bem-vindos. E hoje vou falar sobre pedir demissão no meio da pandemia para fazer um sabático. E agora? Bom, eu estruturei esse capítulo com 5 questões recorrentes que as pessoas têm me feito, mas depois fiquei à vontade para fazer mais comentários e enfim, estamos aqui abertas para novos repertórios, falar sobre assuntos que sejam do interesse. Estou aqui aprendendo junto com vocês. Então a primeira questão é: como é que foi meu pedido de demissão? O segundo é como que eu me planejei financeiramente e mentalmente para esse sabático? Terceiro, como que era a minha vida antes, né, dessa vida que eu estou levando agora de aposentada sabática. Quarto, se eu tenho medo, se eu acho que precisa chutar o balde e quais são meus planos para o futuro. Esse aqui, gente, tem bastante reflexão. E a última pergunta para fechar: por que viajar? Ficaram interessados? Então, bora lá! Bom, então vamos lá falar do pedido de demissão. Antes disso, eu queria relembrar uma história que eu passei que mais pra frente vai fazer sentido. Teve um dia que o head do jurídico, Latam, enfim, tal, no Brasil. E aí ele chamou todo o pessoal do jurídico para se reunir, eu era advogada dessa instituição financeira. E a gente foi naquela sala toda envidraçada, linda, com uma baita de uma vista. E ele falando da importância do jurídico, agregar valor, etc. E aí eu vi um avião passando lá atrás e aquilo ali fez muito sentido para mim durante muito tempo. Aquilo era meu sonho, eu me via como uma grande executiva, naquele papel, naquele lugar. Mas de repente, quando ele falou de agregar valor, eu falei, puxa, eu sou essa pessoa que gostaria de agregar valor, mas não aqui. Eu já agreguei aqui durante um tempo, mas eu me vejo fazendo outra coisa. E aí no meio da fala dele, ele fala: pessoal, travel as much as you can, né? Viajem o máximo que puderem. E eu falei, cara, é isso, né? É engraçado como vem as mensagens assim. Então, só para começar a falar aqui de um insight que eu tive assim. Bom, tá bom, mas vamos então para o pedido de demissão na prática. Então, eu trabalhei 16 anos em instituição financeira, eu já estava há 9 anos nesse banco. E eu tive que contar com uma bela dose de coragem e desapego, né? Eu lembro que no dia que eu fui falar com a minha chefe, eu tava super nervosa, né? Mas eu tentei ser o mais verdadeira possível. E então eu comecei falando o quanto o banco tinha agregado na minha vida, o quanto, enfim, eu era muito grata por todo o crescimento que eu tive, pessoal, profissional, etc. Mas que aquele ciclo de alguma forma tinha se encerrado. E aí assim, ela mais do que ninguém sabia que meu próximo passo, né, no meu plano de carreira seria o cargo de diretora, que era o cargo dela. Então eu falei pra ela que eu não me via buscando isso, eu não me via nessa posição. E aí qual o sentido de você investir 10 a 12 horas do seu dia em algo que você não almeja? Né? Mas isso foi algo que foi sendo construído, né? Eu tinha uma relação muito próxima com a minha chefe, tanto que em 2017 eu fiz o Caminho de Santiago. Eu já tinha falado para ela que eu tinha ideias do sabático. Vocês vão ver que aqui aos poucos eu vou falando que tudo é uma coisa, pelo menos comigo, né? Posso falar da minha experiência. Foi uma construção, né? Nada é você de uma hora para outra tchau, né? As ideias vão vindo, você vai construindo, né? Aí tanto que meu planejamento financeiro eu comecei 2 anos antes, mas enfim, a hora que chega para falar com ela, a hora que chega do vamos lá, né? É agora, é muito complicado, né? Porque é mistura pessoal também, tem aquele apego de estar tanto tempo naquele lugar, enfim. E ela entendeu melhor do que eu imaginei. Eu tava tipo super nervosa, mas ela super me entendeu, porque eu falei, olha, talvez não seja o momento do banco, mas é o meu momento, né? Eu me via numa situação que eu tava com 37 anos, divorciada, sem filhos,
E a minha sensação é, se eu não fizer isso agora, eu não faço mais. E eu que preciso, enfim, ser a protagonista da minha vida, né? Que é o que a gente ouve muito, de ser protagonista, etc. Mas tem um detalhe, né? Quando eu falei com ela foi em janeiro, não existia pandemia ainda, né? Então eu tinha pedido para ela em janeiro para sair em abril, aí eu teria maio e junho para me organizar e julho começaria a minha viagem. Eu já tinha definido todos os meus próximos passos, etc. Aí começou a pandemia em março. Só que eu sabia que não era mais isso que eu queria, mas ao mesmo tempo veio a pandemia, não consigo viajar, como é que eu faço? Eu falei, não, deixa eu continuar. Pedi pra ficar mais um mês. E pra mim também era bom, porque daí eu também salvava mais dinheiro, né, guardava mais dinheiro e tal. E aí depois, outro mês, ela pediu. Aí depois eu pedi. Enfim, a gente foi indo nessas até outubro, quando eu virei e falei assim, ela falou assim, você pode ficar até novembro? Aí eu falei assim, olha, agora não dá mais. Agora cheguei no meu limite. De fato, eu tinha ficado 6 meses a mais do que imaginava, né? Que era abril até outubro. E eu já estava muito decidida. E, independente da pandemia, eu falei assim, eu quero começar a respirar novos ares, abrir espaço para novas coisas, né? E mais uma coisa importante é que eu fui muito grata, e sinto muita gratidão mesmo, que eu falei, olha, graças ao banco, eu posso fazer isso, né? Graças ao dinheiro, enfim, a tudo que eu me organizei financeiramente esse tempo todo, e tanto com o seu pessoal mesmo, né? Enfim, com todo o empoderamento que eu fui criando ali dentro do trabalho, o crescimento pessoal, me proporcionaram isso, essa possibilidade de eu poder me dar esse tempo, né? Fazer essa pausa. Então, enfim, tudo isso para dizer que era uma questão de realização pessoal, né? Eu falei pra minha chefe, falei assim, eu não acho justo, nem comigo, nem com o meu time, nem com você, nem com o banco, eu continuar investindo esse tempo para algo que eu realmente não quero. E aí, quando eu imaginava mais velhinha, eu fico pensando, e aí? Eu gostaria de olhar para trás e falar, eu alcancei aquele cargo ou eu dei a volta ao mundo? E esse chamado, que enfim, não sei exatamente o que é uma sensação que, putz, chegou o momento de eu fazer isso. Né? E tem uma frase de Saramago que eu gosto bastante, que é, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, né? Que é isso, não saia aquela pessoa alucinada, largar tudo, você acha que precisa fazer isso, mas ao mesmo tempo não perder tempo, porque a vida passa. Tem uma outra frase também do Samir, vou falar bastante dele aqui, que é um cara que eu comecei a seguir nas redes sociais, quando eu já tinha tomado a decisão, mas super me incentivou, enfim, que é o seguinte, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, aí você faz aquele movimento. Porque às vezes você tá no lugar que você tá e não tá dolorido, no sentido de falar, tá bom, eu faço, não está tão ruim assim. Agora, quando aperta o calo e fala assim, não, isso aqui realmente tá me incomodando, você supera o medo da mudança. Porque medo vai ter, a questão é, vai com medo mesmo. Enfim, eu senti que eu precisava fazer isso. E aí tem outra coisa que o Samir de novo fala, que não é uma questão de buscar felicidade. Porque vão ter dias bons e vão ter dias ruins. É uma questão de buscar viver. E eu senti naquele momento que era o momento de fazer de dar esse passo, né? Uma vontade de experimentar, de sentir. Eu sentia que ali naquele lugar eu não estava conseguindo exercer meu máximo potencial. Mas é claro que sim, a gente pode fazer diferença onde a gente trabalha. Eu não sou contra o mundo corporativo, nada disso. É só uma questão, de fato, eu não queria que aquela fosse a minha única possibilidade. Eu gostaria de ver outras, porque durante 16 anos eu só fiquei naquela. Tem uma frase do Tony Robbins, vocês vão ver que eu falando de várias pessoas que foram me inspirando pelo caminho, que são suas decisões e não as suas condições que determinam seu destino. Porque é isso, às vezes você pensa, não, mas as condições estão zero favoráveis. Eu larguei no meio de uma pandemia, mas não é uma questão de condição, é uma questão de decisão, né?
Gente, eu tô vendo que enquanto eu tô fazendo esse vídeo, meu cabelo tá secando. É tão pouco cabelo, mas enfim, são parênteses. Você sabe que um pouco antes de eu pedir demissão, eu tive uma lesão na minha sacroiliaca, fica perto da lombar, né, numa aula de circo. E quem conhece um pouco, né, do corpo, enfim, das questões no estudo do corpo mesmo, sabe que a sacroiliaca tem muito a ver com sacrifício, né, do corpo querer fazer o movimento. Pelo menos eu vi isso da pessoa que fazia acupuntura em mim. Então, eu sabia que era já o meu corpo pedindo. E aí chegou numa situação que eu já acordava cansada, indisposta. E eu falei, cara, eu não quero deixar isso aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei, enfim, feliz, comprometida, etc. Eu não queria ter um burnout. E quando você já acorda, começando a trabalhar, já querendo que acabe o dia, alguma coisa tá muito errada, né? E ali eu fui ver, putz, é melhor. Foi por isso que a última vez que minha chefe falou assim, você pode ficar mais um mês? Eu falei, putz, não dá mais. Porque eu não queria que tivesse um pior de mim, né? Eu sempre dei o melhor de mim, eu queria finalizar dessa forma. Enfim, aí no dia que eu falei, bom, então é isso. Eu conversei com o chefe da minha chefe e depois de contar tudo, ele falou assim, Luana, fica tranquila, né? Você é uma excelente profissional. Se você chegou até aqui, meu cão, gente. Se você chegou até aqui, hoje, você chega, até me perdi. Você pode chegar amanhã, né? Então, enfim. E aí foi isso. No dia que eu esqueci que eu era vegana, que eu era bancária, que eu tava envelhecendo, enfim, eu resolvi ser feliz. E só pra encerrar esse capítulo da demissão, eu lembro quando chegou o dia, né, da demissão, a gente fez tipo um call de despedida, né? E uma das meninas do time veio até em casa me trazer o presente. Eu tava no meio da pandemia, então, enfim, todo mundo ali no call, e apareceu ela de máscara, me trouxe um presente, eu fiquei super feliz. Ao mesmo tempo ali eu desliguei, terminei de fazer todas as minhas coisas, falei, nossa, e agora? Cara, tipo, pedi demissão mesmo, né? Então eu sei com uma sensação, putz, o que vai ser? Aí logo meu namorado apareceu em casa, eu falei, nossa, que animal que você fez, meu, que coragem, é isso aí. Porque a gente fica meio assim, nossa, e agora, né? Tanto que foi assim que eu senti quando chegou no primeiro dia 28, depois da demissão. Tipo, não caiu o salário, né? E agora? Mas, no próximo capítulo, eu vou contar como que eu me planejei. Bom, então vamos falar sobre planejamento. Primeira coisa muito importante, planejamento financeiro. Eu comecei a me planejar financeiramente em 2018. Por obra do acaso ou não, em 2018... eu perdi minha carta com excesso de multas. E aí, eu estava naquele dilema. Durante 6 meses eu não poderia dirigir. Eu falei, cara, se durante 6 meses eu não preciso dirigir, eu vou vender meu carro. Depois eu penso o que eu faço. Então, vendi meu carro e isso já começou a ajudar numa mudança de mindset, né? Porque, primeiro, que tem o óbvio, né? Então, eu não tinha mais gasto com gasolina, com pedágio, com estacionamento, enfim, com os naturais. E além disso, eu... Bom, e aí quem assistiu meu primeiro capítulo sabe que eu sou vegana e isso também contribuiu para minhas economias, porque eu comecei a cozinhar mais em casa. E além disso, teve pandemia, que contribuiu ainda mais nesse aspecto, né, da economia. Porque eu quis experienciar outras coisas. Antes eu não era... longe de ser essa pessoa, eu era a pessoa que pedia um delivery de McDonald's em casa. Então, eu continuo pedindo de vez em quando delivery de hambúrguer vegano, mas me despertou essa vontade de buscar novas cores, novos cheiros. Eu até falei no primeiro capítulo da Ayurveda também, enfim, capítulo à parte, né? E aí eu comecei a ver outras maneiras de ganhar dinheiro além do que eu tinha no banco. Então, por exemplo, vender coisas. Eu comecei a vender várias coisas, né? Coisas que estavam paradas, então, tipo vaso, home theater, enfim, coisas que eu não usava, assim, putz, eu vou viajar. Eu comecei a usar todos esses sites, Enjoei, Mercado Livre, tem um site que é muito legal, vou deixando o nome de todos eles aqui, que eu fui usando todos, que é Dress and Go. Então, se tem um vestido de festa, eu deixei lá para alugar. Eu falei, o que eu vou fazer com esse vestido de festa em casa?
Eu deixei lá, gente, durante a pandemia, durante esse ano já foi alugado 4 vezes. Então assim, eu já poderia ter comprado mais 2 vestidos só com o dinheiro que eu recebi desse aluguel de algo que estava parado no meu armário. Né? A gente começa a mudar a forma como a gente vê o dinheiro, essa troca, etc. E aí eu comecei a buscar referências, né, de pessoas que já tinham feito isso. Tudo isso no planejamento. Então tem a parte financeira, de juntar o dinheiro, de vender coisas que eu tinha, de desapegar. E nessa de buscar referências, eu encontrei a Carol, do projeto Viravolta. Ela viajou durante 2 anos pelo mundo e nesse momento ela está de motorhome com o marido na França. Sigam ela, dá várias dicas, é ótimo. E ela tinha um workshop em São Paulo, que durava um final de semana, que ela dava diversas dicas, desde dicas práticas, que mochilão carregar, como que deve ser o meu sleeping, enfim, como que eu compro avião de um país para o outro, enfim, esse tipo de dica, até organização financeira de novo. Ela tinha uma planilha incrível que super me ajudou a quanto eu quero guardar para depois eu poder utilizar esse valor, e também uma planilha para fazer o roteiro da viagem. Essa planilha dela é sensacional, porque ela mapeou todos os países, qual que é o gasto mínimo, médio e máximo naquele país, quando que é a alta temporada e a baixa temporada, e quais que são os períodos, principalmente eu que penso ir para a Ásia, qual que é o período de tufão, porque se você vai nessa época, você vai ficar debaixo de vendaval. Claro, você pode ir em outra época e ter um azar? Pode, mas não custa nada. Então é isso que eu acho legal do planejamento, né? Você planeja a estrutura, mas você está aberto aos imprevistos que acontecem, que é aí que você cresce, né? Ela inclusive fala que viajar com pouco recurso é uma opção, né? Enfim, na opinião dela, porque você se coloca em situações, experiencia situações que você não teria no seu dia a dia. Então foi incrível ter feito o workshop dela, essas planilhas dela são incríveis, uma virginiana, enfim, planilhas incríveis. E também conheci o Samir, né, no meio da pandemia. Talvez não fosse a pandemia, eu não teria conhecido, porque eu já estaria viajando. E ele também foi um cara que, ele é um engenheiro, trabalha no mundo corporativo, viajou durante 5 anos e agora tem um projeto dele, que inclusive faço parte, que são os bastidores da escrita. Vou falar bastante dele aqui porque ele me norteia bastante. Eu vejo ele muito como um alvo, né, de algo ser atingido, porque eu vejo como ele está bem hoje com a escolha que ele fez. E eu quero finalizar essa parte falando algo que eu ouço bastante, né? As pessoas falam, mas e se der errado, né? E aí eu volto com a pergunta, e se der certo? Porque a chance é 50-50, né? De dar errado ou de dar certo. A questão é que eu tenho 100% de certeza que eu vou ter novos aprendizados, né? Disso não tenho dúvidas e me sinto pronta. Bom, então a próxima pergunta é como que era a minha vida antes, né? Bom, eu morei com meus pais até os 28, aí eu casei, mudei para o apartamento que eu tô hoje, me divorciei em 2013 e tô lá há 7 anos. Então, na verdade, eu tô há 10 anos, né, nesse apartamento, que é no quarteirão de baixo do quarteirão dos meus pais. Que é muito curioso, que eu sempre fui de desbravar, de conhecer, e eu literalmente moro no mesmo quadrado, né, desde que eu nasci. E aqui de novo eu falo essa questão de eu saber que eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu valorizo muito isso, porque eu tive a chance de estudar uma boa escola, eu trabalhei em bons empregos, mas eu sempre batalhei muito. E eu acho que a gente tem a tendência, né, de ver o palco das pessoas e comparar com os nossos bastidores, mas cada um tem suas batalhas. E por isso que eu tenho essa vontade de compartilhar aqui, né, para saber como que vão ser os próximos passos no dia a dia, né. Eu cresci numa família que sempre me incentivou a correr atrás do que eu queria, a ser a melhor que eu pudesse, e isso eu sei que me impulsiona muito a fazer o que eu faço. Apesar de ter uma autocobrança muito grande, né, eu tenho certeza que isso é que me ajuda a evoluir e que com certeza me deu a coragem, né, de tomar esse passo, de fazer isso que eu estou fazendo.
Eu sinto que eu tenho duas características assim bem fortes, né? Eu tenho uma Luana extremamente analítica e até de certa forma julgadora, mas que é muito fazedora, que vai, faz, acontece, né? Que era essa Luana do banco. E eu tenho, por outro lado, uma Luana que é totalmente sensível, aventureira, que, enfim, sem medos, que chegava no lugar, eu quero ser a primeira a pular da pedra, eu quero ser a primeira a ir na tirolesa. E eu lembro que eu até estava conversando com o Samir de novo, como que eu fazia, né, para equilibrar essa Luana mais pesada, julgadora, com essa Luana mais leve, aventureira. Ele falou, não é questão de equilibrar, de ser uma ou ser outra, é uma questão de saber quando acessar, né? Você pode ser as duas, né? Você precisa saber o momento de acessar uma ou outra. E isso virou uma chave muito grande, assim, pra mim. E eu tenho uma história engraçada, né? Que é até uma brincadeira interna na família. Que eu participei de uma competição de natação quando eu era pequena e tinham 4 pessoas, né, nessa competição. E eu cheguei em terceiro. E aí quando eu cheguei em casa, meu pai falou assim, e aí, né, como é que foi? Eu falei, ganhei em terceiro. Eu falei assim, mas não existe isso de ganhar em terceiro. Pra mim é como eu me senti, eu ganhei do primeiro e do segundo. Então eu sempre fui muito otimista, né, isso é algo que eu carrego desde sempre. Gente, agora que eu me liguei, na verdade eu não ganhei do primeiro e do segundo. Olha só como é minha mente, eu sou tão otimista, só ganhei do quarto na minha cabeça. Eu ganhei do primeiro e do segundo. Mas é assim. E aí tem outra história minha que eu acho engraçada aqui de compartilhar, que tem nada a ver com nada, mas enfim, são curiosidades, né? Quando eu era pequena, eu tinha... Oi, cão. Quando eu era pequena, eu tinha minha mandíbula pra frente. Sabe assim? E aí eu lembro que eu fui numa dentista e ela falou assim, olha, você vai ter que usar freio de burro e capacete. Aí eu falei, mãe, eu não quero usar isso, não quero. Ela falou assim, você não quer usar? Então você vai chegar todos os dias na frente do espelho e vai fazer assim, ó. E mãe, como assim? Você não quer? Ou senão vai ter que ser o freio de burro e o capacete. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu ia todos os dias na frente do espelho. Gente, consertou. Então assim, pra dizer que acho que essa sou eu, né? E essa Luana que vai sair por aí pelo mundo. Bom, agora tem uma pergunta, algumas, né, que me fazem bastante. Que é, você tem medo? Você acha que precisa chutar o balde? E o que você vai fazer depois? Bom, o que vai ser amanhã, eu não sei. Eu sei que o que eu estava fazendo não funcionava, né? Então, claro que eu tenho medo, né? Eu acho que o medo faz parte. Agora, você pode usar o medo, ou o medo pode te paralisar, ou ele pode te impulsionar, né? Aquele medo de eu ficar parado sem alternativa foi algo que me deu, na verdade, o gatilho para fazer, com o medo mesmo, né? Por mais que seja irônico. Mas assim, não dá para buscar garantias, né? Mas aí amanhã vai ter que ser isso. Eu não sei, se a gente busca garantias, a gente acaba não aproveitando o agora. De fato, tem pessoas que já saem de um lugar com a certeza do que querem fazer depois. Mas se você não é uma dessas pessoas, como não era o meu caso, não tem como ter garantia do que vai ser amanhã, né? E não tem jeito. Eu tava bem na minha carreira, eu tava enfim, me senti uma pessoa bem sucedida. Quanto maior a altura, maior a vertigem, né? Porque é de fato assustador dar um passo desses. Então existe coragem mesmo. Então assim, eu não queria chegar na frente e pensar que eu não tentei. Então o meu medo de não tentar é maior do que o meu medo de fracassar. Eu sinto que a gente precisa dar o primeiro passo, fazer o nosso esforço e abrir mão do resultado, né? Porque a expectativa também é algo que pode ser muito prejudicial. Então a gente tem que deixar as coisas acontecerem e, enfim, se abrir para novos resultados. Porque a gente faz algo diferente, os resultados provavelmente vão vir diferentes, né? E eu tenho vontade de fazer voluntariado lá fora, né? Que é algo que eu já faço aqui, de conhecer novos lugares, de fazer trekkings em lugares diferentes.
de viver algumas experiências que talvez em um mês de férias não fosse suficiente. Você chega no lugar, já tem que voltar. Então nessa pausa eu vou ter a possibilidade de viver diversas experiências, né, que eu tenho vontade acumuladas, né. E eu acho importante, né, a gente ter em mente que recomeçar não é do zero, né. Eu tenho toda essa bagagem que eu levo comigo, que com certeza vai ser útil, né, para a pessoa que eu sou e que eu me construí e que sempre vai acabar ajudando. E por outro lado, eu vi no budismo que tem uma história, né, que às vezes você olha uma foto antiga e se fala, nossa, quem é aquela pessoa, né? E aquela pessoa morreu, né, no momento que foi tirada a foto, porque a todo instante a gente tem a chance de recomeçar. Então é isso, a vida é agora. Aí no último take aqui do nosso capítulo, por que viajar, né? Eu sinto que quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente se sente perdido, é aí que a gente vê nossa força. Pelo menos todas as vezes que eu viajei, eu sempre tive insights muito fortes, eu sempre me vi em situações que eu acabei superando de uma forma que eu não imaginaria, né? O Caminho de Santiago foi uma delas, né, que eu fui em 2017, eu pretendo também fazer um capítulo disso. E eu vejo viagem como expansão, né? Tem muita gente que fala assim, mas a viagem pode ser uma fuga? Sim, pode ser, mas pode ser um encontro, né, consigo mesmo. Quando você está longe de tudo, você se dá essa oportunidade de se olhar, né? Que nem o Comer, Rezar e Amar, para quem viu. E eu acho importante também desapegar, inclusive das crenças de desapego. Por exemplo, se a pessoa vai viajar, ela tem que viajar igual um hippie. Ou não, se ela for viajar um ano, tem que ser milionário. Eu acho que não tem nada disso. Não necessariamente a pessoa é um hippie, né? Não necessariamente ele é um milionário. Cada um pode fazer sua história, né? Não tem a fórmula correta de viajar um ano. Por isso que eu quero dividir aqui e compartilhar as minhas experiências. Tem gente que fala, para viajar um ano, você tem que viajar só com uma calça, tem que desapegar de todas as suas roupas e viajar com uma calça. Quem disse? É claro que se você viajar só com uma mochila, você vai ter que ser um pouco minimalista, né? Não tem como viajar com algo grande que vai ser incômodo. Só que não existe uma regra correta. Tem uma frase que eu gosto que é não sou obrigada a nada. E eu acho que cada um tem que encontrar a sua verdade. Isso é muito importante. E a viagem ajuda muito a alinhar nesse propósito. A minha sensação é que viajar nos reconecta com o fluxo do universo. No sentido de quando a gente viaja, a gente está muito mais curioso, a gente está muito mais vivo, vibrante, interessado, né? Como deveria ser no dia a dia. Mas muitas vezes na loucura a gente acaba perdendo. E a vida é muito curta pra gente só viver nos intervalos, né? Eu busco também nessa viagem imersão cultural. Eu sinto que quando a gente está em contato com outras culturas, a gente amplia muito. Eu já fui muito a pessoa do check. Eu tenho muito isso dentro de mim ainda. Quero só passar naquele lugar, quero só fazer isso. Mas eu busco nessa viagem algo mais profundo. Então a minha ideia, se eu for ficar num lugar, quero ficar um mês naquele lugar, quero viver aquela experiência, quero ver como aquelas pessoas fazem, como elas vão ao mercado, como elas vão, como elas voltam, porque eu acho que isso que engrandece, né? Claro que eu gosto de ficar num bangalô com a perna pra cima, relaxando, com certeza. Eu acho que alguns dias de merecido descanso eu vou querer ter, com certeza. Mas não é isso que eu busco numa viagem de um ano. Acho que quando você está naquela correria do trabalho, você precisa de uma semana para fazer isso. Mas durante um ano não é essa a minha busca, né? De novo, não que esteja errado, mas não é o que eu quero. Enfim, eu acho que pra mim viajar é como se fosse um laboratório de autoconhecimento, se a gente sabe aproveitar dessa forma. E claro que para viajar um ano você vai ter menos recursos do que ficar eternamente num paraíso, enfim, uma situação bem mais confortável. Vai passar por situações de maior desconforto, mas eu acho que é aí que vem os aprendizados, né?
E paradoxalmente, eu acredito que você não precisa viajar para ver essas experiências. Você pode se experimentar indo para a padaria, indo para o supermercado do lado do seu bairro, né? A gente tem a chance de fazer isso todos os dias se a gente se der essa oportunidade. Eu busco esse olhar de viajante, né? Porque a gente não precisa sair de casa para contemplar o mundo, porque as respostas não estão fora, né? Eu sei que eu vou ver experiências, mas de fato as respostas estão todas dentro, né? Eu tenho insights caminhando com os cães ou ouvindo a conversa com uma amiga, né? Trocando uma ideia e tal. E o fato é que eu quero, né? Não que eu preciso, né, dessa viagem. Eu acho que isso é muito importante. A gente sempre se questionar da onde vem isso. Então eu quero me colocar nessa situação dessas experiências. E, enfim, claro que eu tô ansiosa agora com a pandemia, tanto que agora eu tô recalculando. E algo que eu não considerava, que era viajar pelo Brasil, que tem paraísos, né? Eu vou começar antes. O plano inicial era a Ásia, né? Eu ainda quero ir para lá, mas primeiro eu vou começar pelo Brasil. Eu vou me abrir para essa nova experiência, porque surgiu no meio do caminho, né? Devido às circunstâncias que estamos vivendo. Então, tô um pouco repetitiva, mas eu sinto que é isso. Que viajar é ver o mundo de outro lugar. E essa visão te ajuda, inclusive, a ter um olhar de turista na sua própria vida. Aí quando você volta para a sua vida e quando você vai à padaria, quando você se comunica com a sua família, você já enxerga de outro modo e já consegue fazer isso de uma forma bem melhor. Gente, então é isso. Então por aqui eu vou compartilhando minhas aventuras, trazendo reflexões, direcionando aí meu barco para a construção do meu caminho. E fiquem muito à vontade de fazer comentários. Isso aqui pode ser um bate-papo. Eu tô aprendendo ainda como fazer, então vocês podem me dando dicas que eu super aceito, ou assuntos que querem que eu aborde. Eu tô super aberta e espero que gostem. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindas pro canal Esqueci que Sou Vegana. Muito obrigada.